The King, the Power, the Best. Hoje a gente vai falar do pastor mirim Miguel Oliveira. Impressionantes 1,4 milhão de seguidores no seu Instagram. Eu juro pra vocês que eu achei que era um personagem, não é? É de fato um adolescente de 14 anos que é uma espécie de pregador mirim, de profeta. E eu quero fazer uma análise hoje sobre o cristianismo, protestantismo, né? E a decadência do protestantismo, né? Porque isso pra mim revela uma decadência. E eu vou fazer ainda um link, né? Com países subdesenvolvidos, né? Porque tem tudo a ver. E você vai se surpreender. Vem comigo, meu nome é Hugo, seja bem-vindo ao Filosofia Infinita. Galera, acho que vocês conhecem, né? Todo mundo só se fala nisso, vários memes, etc. Mas eu quero mostrar um dos vídeos do Miguel, porque eu cresci nesse meio, tá? Eu sou filho de pastor evangélico, eu cresci dentro de igreja, eu era da Metodista, que é uma igreja pentecostal, né? Eu vou falar essa diferenciação entre as três igrejas, três correntes, né, que surgiram no Brasil, que é importante pra gente entender. E isso sempre foi normal. Essas crianças, prodígios, profetas, etc. E agora parece que piorou, né, de vez. Por quê? Porque você tem a rede social. E aí você tem a construção de um personagem, você tem a performance midiática, o que viraliza, etc. Mas isso sempre existiu no meio dessas igrejas. Vamos ver uma... Deixa eu colocar aqui pra gente, né? Opa. Bem, esse aqui é o Miguel. Vamos Eu lá. rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Pra aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo assim: corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá, quem pode levantar a mão? Bem, a maioria dos vídeos são todos nesse teor, né, pessoal? Ele, enfim... Lá do fundo, levanta a mão, filho. Pode marchar, que o projeto da empresa vai dar certo. Olha a teologia. Já caiu de joelho, quem pode dar glória? Então, isso é muito comum, tá, pessoal? Como eu falei, eu quero primeiro diferenciar as três denominações da igreja. É importante, eu quero trazer para vocês uma pesquisa. Esse foi um estudo muito sério realizado por um pesquisador brasileiro, eu vou deixar o link na descrição, que ele faz uma análise de um século, né? Basicamente das igrejas no Brasil, né? Igrejas evangélicas. Esse aqui, ó, deixa eu ver se eu diminuo, acho que vai aparecer aí. Basicamente, no Brasil a gente tem essa denominação aqui, seriam três igrejas, pessoal. A gente tem as igrejas missionárias, que seriam as primeiras igrejas, né? Ou seja, são igrejas batistas, presbiterianas, são igrejas mais racionais, são igrejas que elas vão ser mais frias, elas vão pregar mais o evangelho, a leitura das escrituras, a interpretação. Então, geralmente, você tem que ter um seminário, você tem um órgão central, né, das igrejas presbiterianas do Brasil, você tem as igrejas batistas do Brasil, por exemplo. Ou seja, você tem que ser membro dessa cúpula, digamos assim. Você não pode simplesmente abrir uma igreja presbiteriana, pode simplesmente abrir uma igreja metodista, por exemplo. Você tem as igrejas pentecostais e as neopentecostais. Isso aqui surge, a pentecostal, ela surge de um avivamento, ou seja, a partir de agora há um entendimento de que há profecias, de que o Espírito Santo é vivo, de que existe cura, existe milagre, existe possessão demoníaca, tudo isso. E, posteriormente, vem as neopentecostais, que são essas igrejas da teologia da prosperidade, né? Deus é amor, é a universal do reino de Deus, que vão pregar justamente essa barganha de você, se você tá ali firme na igreja, você vai ser abençoado com dinheiro, com prosperidade, com bens materiais, etc, etc. E hoje eu ainda diria que a gente tem uma nova corrente que ainda está sendo estudada, que é a teologia do coach. Ou seja, é a neo da neo, né? Ou seja, uma outra teologia focada no indivíduo, no ser humano. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando. Então eu vou deixar esse estudo aqui, mas eu queria primeiro, rapidamente, passar por isso. Por quê? Porque as missionárias, via de regra, para a gente não generalizar, eles, na minha visão, ainda possuem uma visão, uma doutrina mais teológica. Então, por exemplo, se você pegar pastores aí,
presbiterianos ou batistas, eles, cara, muitas vezes eles não reconhecem isso, né? A pessoa ficar falando em línguas, curando as pessoas, entregando profecia, né? Eles não reconhecem esse tipo de coisa, né? Não negam que eventualmente pode acontecer, mas não é uma regra. Ou seja, tudo que Deus já queria revelar na humanidade, já revelou no meio da Bíblia, acabou. A Bíblia é a última revelação, não tem mais revelação. Não tem por que Deus ficar jogando carta com você de adivinhação na igreja e te revelando certas coisas. Só pra gente fazer esse marco. Vamos voltar pro Miguel. Então o Miguel, ele faz parte dessa corrente. E aí, pessoal, é assim, não vou nem entrar no mérito dele, né? Será que ele finge? Será que... Eu abrindo um parênteses, eu acredito que ele de fato acredita nisso que ele tá falando, né? E ele sai falando no meio da igreja, dando revelação, etc. Que é um... Ele tem mais de 1 milhão de seguidores, ou seja, olha que fenômeno interessante, né? E aí eu vi um padre falando uma vez, porque eu quero fazer esse marco aqui também. A igreja cristã, ela começa com a igreja católica, né? Antes de Lutero, não existia divisão entre protestantismo e igreja católica. Era tudo igreja católica. Lutero, insatisfeito com algumas coisas da igreja e principalmente com a questão da indulgência, que a igreja católica queria construir uma basílica em Roma, e eles cobram indulgências. Lutero pira, escreve as suas mais de 90 teses lá, e ele é excomungado da igreja. Então Lutero queria reformar a igreja católica acaba não aceitando, excomunga Lutero da igreja, ou seja, a partir daí há uma divisão entre protestantismo e a igreja católica. O que aconteceu? E eu vi um padre falando disso. A igreja católica, com todas as suas críticas, polêmicas, tudo de ruim que já aconteceu, ela sempre se manteve unida, central. Então ela tem um comando. Você não abre, brother. Amanhã você abre uma igreja católica na sua esquina. Isso não existe. Você tem um catecismo. Você tem um rigor teológico para você avançar dentro da igreja católica. O protestantismo, desde Lutero, ele foi completamente fragmentado. O protestantismo ele nunca conseguiu ter uma unidade. Então, no Brasil, principalmente, que desde 2003 você tem uma lei de liberdade religiosa, que também tem isenção de impostos, etc., qualquer pessoa pode criar um CNPJ de uma igreja e abrir sua igreja hoje evangélica. E é por isso que você vê tanta igreja evangélica. Por quê? Porque você pode dar o nome que você quiser. A igreja é da filosofia. Filosofia é amor. Eu posso simplesmente fazer um CNPJ e criar. E acabou-se. Isso destruiu o protestantismo, na minha visão, né? Porque a igreja católica permanece unida com todas as críticas. Não estou redimindo a igreja católica de nada. Todas as críticas, ela tem um catecismo, ela tem uma tese que ela defende, ela tem uma autoridade central, que seria o Papa. Você tem ali você não abre uma igreja católica e fala a abobrinha que você quiser, meu amigo. Diferente do protestantismo. Você abre a igreja que quiser, prega a teologia que você quiser e várias pessoas vão se identificar. Então, ao longo da história, a gente tem as testemunhas de Jeová, tem a Adventista do Sétimo Dia, tem Deus é Amor, Igreja Quadrangular, tem a Metodista, tem a Batista. Olha a quantidade de denominações que foram sendo criadas justamente porque você não tem uma unidade teológica. É freestyle. O protestantismo, desde Lutero, é freestyle. Tanto é que logo depois de Lutero vem a grande briga, né? Que é Calvino e Armínio. Porque aí você tem uma outra grande divisão. Armínio vai interpretar a Bíblia de uma maneira, Calvino de outra. E aí surgem as 5 teses do calvinismo, etc. Você tem também as teses do Armínio. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O protestantismo, na minha visão, ele não tem solução para isso que a gente está vendo, esse fenômeno. De igreja e legendários, que eu já falei aqui no canal, igreja de parede preta e sala VIP e igreja, e misturar igreja com política, porque não tem uma autoridade central. Você pode simplesmente em qualquer esquina abrir uma porta, um CNPJ, cria sua igreja, prega o que você quiser. E o mundo tem tanto idiota que, por mais absurdo que seja a sua teologia, cara, você vai ter centenas de pessoas te seguindo, né? Veja o caso do Miguel, ele tem 1,4 milhão de pessoas seguindo ele. E algumas estão ali pelo meme, claro, mas muitas acreditam mesmo que ele é um grande profeta. E o meu ponto aqui não é a gente discutir
A questão da profecia, se ele é profeta, se é Deus ali, isso aí não é minha análise aqui na filosofia, particularmente. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é que o protestantismo, isso aí sempre existiu, sempre vai existir, a tendência é piorar. Cada dia que passa, uma igreja nova surge sem autoridade central, não tem uma doutrina centralizada, não tem um catecismo, não tem um magistério. Ou seja, é populismo religioso. Como que uma igreja evangélica cresce? Populismo religioso. Beleza. E aí, a gente tem a figura do Miguel, que é o reflexo dos nossos tempos. Não tem coisa que defina mais o protestantismo do que a figura do Miguel, que é o espetáculo, né? Ou seja, o entretenimento espiritual, né? A performance, ou seja, ele tá pregando e tem uma pessoa, um social media dele, digamos assim, filmando tudo em 4K, num iPhone de alta resolução. Às vezes ele tá até microfonado ali, né? Então, isso molda a cabeça do indivíduo já, porque ele sabe que ele não está falando para a igreja só, ele está falando para milhões de pessoas ao redor do Brasil e tem alguém filmando ele. Então, esse espetáculo todo, né, ele tem um propósito, né, que é dar visibilidade. Já falei do Dave Leonardo aqui. O Dave Leonardo, grande expoente da teologia do coach, qual foi a grande sacada dele? Cara, o marketing absurdo. É um rapaz branco, bonitinho, carinha de bebê, que pensou, cara, se eu fizer uma pregação como todo mundo faz de 1 hora, ninguém vai ver, a gente está numa geração rápida. Eu vou fazer pregações de 10 minutos. E vou fazer pregações da teologia do coach, que enaltece o indivíduo, que promete que esse indivíduo será amado, cuidado, que ele é importante, que os seus planos vão dar certo, basta ele acreditar, que ele tem um potencial infinito dentro dele. E Dave Leonardo conseguiu entender essa mensagem, ele, legenda ao vídeo, música de fundo, fumaça, pum, viralizou. Ganhou o coração do Brasil inteiro. Dave Leonardo hoje é um homem extremamente rico, milionário, né? E aí, qual é o ponto, né, pessoal? Ou seja, a gente fecha primeiro essa questão, ok? Você tem correntes do cristianismo, desde Lutero, que se fragmentam cada vez mais, os protestantes não conseguem se entender, né? Presbiterianos, por exemplo, acreditam que o adventista é herege, heresia. Acreditar, ser da doutrina adventista do sétimo dia, heresia, né? Testemunho de Jeová, heresia. Então nem os protestantes se entendem, não há unidade central, não há um catecismo. A internet propicia que figuras como o Miguel, que sempre existiram dentro do protestantismo, ganhem mais espaço, mais voz. E aí a provocação que eu faço é que o protestantismo está morrendo porque você não tem uma autoridade teológica, não tem autoridade. Quem que é a autoridade do Não tem. Não tem. Cada igreja fala por si. Outro aspecto ligado ao capitalismo é a mercantilização da fé. O Legendários, que eu falei aqui no canal, é nada mais do que isso, né? Você tem ali um pacote de experiências que custa a partir de R$ 1.500 e que promete que você terá uma grande experiência com Deus, né? Ou seja, não é uma experiência com outros homens, não é uma experiência com a natureza, é uma experiência transcendental com o divino, mas você precisa pagar 1.500 e passar esses 2 dias na montanha com a gente, né? Ou seja, há um esvaziamento de sentido nessa sociedade. Aí agora, você pensa assim, Hugo, mas assim, a culpa não é do povo, porque tem mais de 1 milhão de pessoas que seguem esse cara. Você vê no culto ali as pessoas chorando, cara... Eu vou fazer uma relação aqui que é o seguinte, pessoal. Há uma relação significativa e claríssima entre países ricos, com PIB alto, né, renda per capita, etc., e países pobres e religião. Sabe qual é essa relação? Países com PIB alto, eles possuem uma maior taxa de ateus, agnósticos e com religiosidade não institucionalizada. Ou seja, religiões, né? O cara acredita em alguma coisa, não vai numa igreja, não faz nada. Países subdesenvolvidos, como o Brasil, países da América Latina, países do continente africano, alguns que foram colonizados principalmente, eles tendem a crer mais em religiões, né? Mais devotos. Qual é essa relação? Né? Existe uma teoria chamada teoria da segurança existencial. Essa teoria ela foi defendida por 2 caras, né? Pippa Norris e o Ronald Englehart. Esses 2 caras identificaram o seguinte: quanto mais segura a vida da pessoa, ela tem acesso à saúde, tem educação, tem emprego, estabilidade econômica, tem amparo social, tem uma rede de apoio, menos elas precisam da religião. Quanto mais desgraçada é a vida da pessoa, mais ela recorre à religião.
Aí a pergunta que eu te faço é, hoje, qual a grande motivação que as pessoas vão na igreja no Brasil? Essas igrejas lotadas, neopentecostal, etc. Por quê? Cara, as pessoas não estão ali, pessoal, né, de modo geral, porque estão felizes da vida e vão ali buscar algo a mais, buscar o paraíso, uma conexão com Deus, o espiritual. Elas vão porque a vida delas está desgraçada. Ela está no emprego ruim, ela mora num lugar ruim, ela não tem acesso a bens materiais, ela não tem acesso à educação, ela não tem rede de apoio, ela é violentada, ela tem um casamento destruído, ela tem um filho nas drogas. Essa é a realidade de quase toda igreja evangélica. Quase toda igreja evangélica. E eu falo isso porque eu vou em igreja evangélica desde que eu nasci. Portanto, o meu ponto é o seguinte, pessoal. A religião, de certa maneira, ela está ligada a isso. As pessoas não vão na igreja procurando uma conexão com o divino, de um propósito para o pós-vida. Elas procuram amparo para suportar a vida aqui. Olha que diferença isso faz, porque isso é importante. Porque você olha Suécia, Japão, Dinamarca, Austrália, Canadá, são países que estão fechando igrejas para abrir bibliotecas. Não tem ninguém nas igrejas. Porque você tem um amparo social tão grande, você tem educação, saúde, emprego. A pessoa não sente necessidade de ir a uma igreja. Quanto mais desgraçado é o país, você não tem segurança de nada, você não sabe se você vai comer amanhã, mais você precisa da religião para te guiar. Então, o meu ponto é, isso são pesquisas, tá? Científicas, ok? Com rigor técnico, etc. Então, não significa que, Hugo, então você está falando que todo rico é ateu? Não, nada disso. O que eu estou falando é que há um contexto de relação direta. Um país que tem uma estrutura melhor, mais riqueza, você tem pessoas que dependem menos da fé. Menos religiões institucionalizadas. Agora, quando você tem um país desgraçado socialmente, economicamente, mais essas pessoas precisam. Então esse Miguel revelando câncer, revelando emprego, cara, essas pessoas que vão nessas igrejas, elas estão procurando uma saída, pessoal. A teologia do coach, a teologia da prosperidade num país como esse, que cresceu tanto, é porque as pessoas estão desesperadas por solução. Porque elas não aguentam mais um emprego ruim, não aguentam um casamento ruim, ou seja, poucas pessoas estão na igreja, tipo assim, cara, eu não tô nem aí pra essa vida. Porque o reino dos céus é pra depois daqui. Essa vida aqui, meu amigo, que é passageiro. Eu vi, é claro, e eu não sei porque eu tô até afeto, tendo um carinho pelo catolicismo, porque eu vi um vídeo do Frei Beto, né, Frei Gilson, Frei Gilson falando, eu não tenho nada. Né? Eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho porra. Não falou isso. Eu vou parar de xingar desses vídeos, galera, eu prometo. Mas ele fala, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não tenho um celular, eu não tenho nada. Eu prometi que todo o dinheiro que eu ganho vai para uma causa social, vai para a igreja, destinada a projetos. Eu não tenho nada. Por quê? Porque o meu reino, a minha riqueza está para depois daqui. E eu achei isso tão cristão, né? Tão cristão isso. E é o oposto do que o protestantismo se tornou. Que eu estou completamente insatisfeito com essa vida, eu quero mais dinheiro, poder, eu quero um relacionamento melhor, eu quero ser melhor, eu quero uma empresa decolando. Você viu o Miguel dando a profecia ali, ó, sua empresa, meu amigo, sua empresa vai prosperar. É isso que essas pessoas estão buscando. Claro, de maneira geral. Ainda existem pessoas, né, no protestantismo, em todas as religiões, óbvio, né, mas no protestantismo, que, né, buscam essa conexão com o divino, aumentar a sua fé, a sua ligação. Mas a grande maioria, pessoal, as pessoas estão desesperadas, porque não vê na política solução, ela não vê na educação brasileira solução, ela não vê nos relacionamentos solução. Então a solução que essas pessoas têm é um pastor mirim de 14 anos falar que a vida dela vai dar certo, que Deus mandou um anjo para revelar alguma coisa para ela, que livrou ela de uma determinada doença. O que teologicamente não faz o menor sentido. Deus matar milhões de pessoas de câncer e escolher a dedo algumas para ele salvar. Será que Deus intervém? O Deus da Bíblia intervém nesse nível, né? De selecionar algumas pessoas. Não, olha só, você não vai ter câncer. Não, você vai, infelizmente. É o plano de Deus, você vai morrer de câncer. Mas o meu ponto aqui, né, eu fiz a provocação, é para além disso. Explicar como que o fenômeno do Miguel, na verdade, ele revela a decadência do protestantismo, que nunca teve união, nunca conseguiu ter uma autoridade teológica. Qualquer pessoa abre uma igreja, qualquer coisa
qualquer pessoa abre um CNPJ e funda a sua própria religião ali dentro, com a Bíblia debaixo do braço, interpreta ela do jeito que quiser, né? Ou seja, esse fenômeno do protestantismo, cara, ele é muito único, porque ele é diferente do católico, do judeu, do islã. Se a gente pegar as 3 principais religiões, né, as religiões do Abraão, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E o cristianismo dentro da igreja católica, todos esses 3 são únicos, são unos. Tu não abre uma sinagoga amanhã e vambora. Tu não abre amanhã uma mesquita e vambora. Mas você abre um quartinho com a parede preta e funda a sua igreja evangélica. Isso, pra mim, é um grande problema, né? Porque você não tem mais noção coletiva de fé. Cada um acredita no que quer, meu irmão, e vambora. E com isso, milhões de pessoas carentes, vulneráveis, que não têm amparo de nada, vê o Miguel falando e começa a chorar, porque acha que é Deus revelando pra ela uma vida melhor. Não no céu, na terra. Quero saber o que você acha sobre isso. Faz sentido o que eu falei? Um abraço, até o próximo vídeo. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários.